E chegamos para mais um podcast Mulher Palestrante, onde eu sempre trago convidadas, mulheres que são empresárias, mentoras, palestrantes, para te incentivar a se tornar uma palestrante de sucesso, uma mentora, uma empresária de sucesso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela é empresária, vai conversar com a gente sobre temas importantes que eu tenho certeza que vai virar várias chaves aí na sua mente. Então, fica aqui com a gente, já se inscreve no canal, convida mais mulheres para estar aqui, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje vai ser muito importante para você e para muitas empresárias que você conhece também. Eu tenho certeza que para mim também vai ser um grande aprendizado. Eu tenho a alegria de receber aqui no Instituto, aqui na gravação do podcast, a Aline. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gia. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, tenho certeza que vai virar muitas chaves para você que está aí nos assistindo. Então, muito obrigada pelo convite e agradecer também vocês que estão aqui, né, nos assistindo. Fiquem até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer você para que você possa ter muito dinheiro no seu bolso, viu? Isso mesmo, que é o que muita gente quer. Vamos começar já com como? Vamos. Como conseguir ter uma mentalidade de sucesso? Essa é uma pergunta, gente, muito importante. Quando a gente pensa como ter uma mentalidade de sucesso, às vezes a gente pensa assim, o tanto de livros que eu tenho que ler, né? O tanto de coisas que eu preciso fazer para alcançar essa mentalidade. E, na verdade, para você ter uma mentalidade de sucesso, você precisa, primeiro de tudo, entender como você reage às coisas. Entender sobre as sensações que você sente. Então, as sensações que nós temos hoje do mundo externo faz com que gere dentro da gente alguns comportamentos, e esses comportamentos viram as nossas ações, e logo isso se tornando um hábito vai girar o quê? Vai se tornar a nossa forma de pensar, porque tudo aquilo que está acontecendo comigo hoje, agora, vira o quê? Vira uma forma de pensamento, e eu começo a repetir aquilo tão forte que eu acredito, e tudo que eu acredito se torna o quê? Se torna a minha realidade, se tornando a minha realidade, vai interferir na minha mentalidade. Então, para ter uma mentalidade de sucesso hoje, é muito importante que você se coloque em ambiente certo, esteja com pessoas certas para mudar o quê? Os estímulos, como eu comecei falando para vocês, os estímulos externos. Então, a mentalidade não está só na quantidade de livros que você lê, do conhecimento que você está adquirindo, mas para ter uma mentalidade de sucesso, precisamos estar no lugar certo, com as pessoas certas, numa ambiência certa. Pensa uma pessoa querendo emagrecer, Gi, e aí ela tá lá querendo emagrecer, e ela chega em casa e o marido dela tá sempre esperando ela com uma pizza. Qual é a probabilidade dessa pessoa sair da dieta? É muito grande, né? Então, para ter uma mentalidade de sucesso, além do conhecimento, óbvio que a gente precisa buscar, precisamos buscar estar com pessoas certas e no ambiente certo. Muito bem. E como que você entendeu que precisava mudar a mentalidade para ter resultados e começar a trabalhar com isso, com a mentalidade? Uma coisa muito legal que eu entendi que a mentalidade ela trazia resultados diferentes foi quando eu estava passando por desafios dentro da minha escola, né? Hoje eu sou proprietária de uma escola de educação infantil, além de mentora, escritora, palestrante. Nós temos uma escola, eu e meu marido, e lá dentro a gente começou a passar por algumas dificuldades. E eu comecei a ver que a forma que eu enxergava aquela realidade era um problemão, era algo de um outro planeta. E aí eu não conseguia resolver, porque eu enxergava o problema tão grande que ele não era fácil você alcançar aquilo. Então eu pensei assim, eu preciso começar a enxergar aqueles problemas menores, eu preciso começar a fracionar o meu problema em pequenas partes para poder dar conta dele. E aí eu comecei a entender que a forma que eu enxergava aquilo determinava muito os meus resultados. E aí eu pensei, mas como eu enxergo isso? E aí a gente vai entrar para algo que eu gosto muito hoje de falar, que é a famosa sinapses, né? Como a gente está formando. Então, cada vez que eu tenho estímulos externos, vai formando novas sinapses dentro do meu cérebro, e isso vai fazendo com que eu tenha novos pensamentos e eu comece a enxergar as coisas diferentes. Outra coisa muito importante que eu vejo é a questão também da frequência que a gente se coloca, né? Então, assim, eu entendia que quando eu tinha um problema, eu ficava cabisbaixa, eu ficava triste, e aquilo ia tomando a Aline por dentro, ia fazendo com que eu me comportasse cada vez mais de uma forma que não era legal para resolver aquele problema. Então, hoje, a frequência que você se coloca e a forma que você está enxergando vai determinar também a forma que você vê, né, o ambiente.
Eu acho que esse é um papel importante de falar, né? Esse assunto que é a questão do ambiente, como você disse. É a mudança de mentalidade, mas muita gente olha as pessoas na rede social, tenho certeza que as suas alunas, suas mentoradas, olham você na rede social e pensam, nossa, é muito simples fazer isso. Ou então, aquelas que olham e falam assim, é impossível eu chegar. E hoje você consegue direcionar essas mulheres para mostrar o caminho de que é possível faturar com a internet. Sim, hoje eu consigo mostrar para elas que é possível faturar com a internet, faturar com uma empresa, faturar aonde elas estiverem, porque não é um lugar que torna um faturamento possível, é a forma que você acredita, é a forma que você enxerga. Então, hoje para você faturar, você não determina somente o espaço que eu estou ocupando, se eu sou dona de uma padaria, de uma escola, se eu estou no digital, mas é a forma que eu acredito, é como eu me posiciono dentro do espaço que eu ocupo. E eu acredito que, então, esse espaço precisa ser ocupado por alguém. Muita gente fala sobre isso, sobre a questão de entender sobre os nossos pensamentos, essa mudança de mentalidade, buscar os ambientes, buscar as mesas que sentam para conseguir ter mais resultado. Como você estava falando que tem a escola, como que você entendeu que poderia ser muito mais e trabalhar com esse outro público, além das professoras, além de atender as escolas, porque você ficou por um bom tempo atendendo muitas diretoras de escola. Muito. Primeiro é bem legal contar para elas como eu cheguei na internet. Eu acho que vai inspirar bastante vocês. Eu vim para a internet porque todos aqui lembram da pandemia, né? Na pandemia eu tinha 3 escolas de educação infantil e essas 3 escolas elas fecharam da noite pro dia. E não tinha nenhum posicionamento, não tinha data para retorno. Aliás, no primeiro momento era assim, retornamos daqui 15 dias, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Se passaram 15 dias, 20 dias e nada, absolutamente nada de retornar essas escolas. Só que o nosso caixa, ele não aguentaria por muito mais tempo. Então foi quando eu chorando muito, né? E conversando com Deus e perguntando, meu Deus, eu preciso de um direcionamento, eu preciso entender como eu vou fazer para salvar as escolas. O meu pensamento, no primeiro momento, era só, como eu vou salvar as escolas? Eu preciso achar algo. E aí, na época, começou a aparecer muita propaganda de pessoas que falavam sobre ir para o digital e faturar, né, o famoso 6 em 7, né, fazer 100 mil reais. Eu falava, nossa, que incrível, se eu fizer 100 mil reais, eu vou conseguir salvar as minhas escolas e eu vou conseguir colocar dinheiro dentro do caixa. E aí, eu fui estudar, então, para vir para a internet, me posicionar como mentora. E aí, no meio de tudo isso, eu pensei assim, o que eu sei fazer? E eu pensei, eu sei dar aula. E aí eu me coloquei numa posição, então, de dar aula para pessoas, né, que quisessem aprender aquilo que eu fazia dentro da escola. Mas olha como é legal, e depois vou falar sobre essa crença de merecimento. Eu não me achava merecedora e nem capaz de falar com diretoras. Então eu não começo falando com diretoras, porque eu não me achava capaz. Eu pensava, eu não sou boa o suficiente para falar com as diretoras, porque afinal de contas, o que eu faço, qualquer um poderia fazer. Por que eu, Aline, vou ensinar alguém a fechar matrículas se para mim era muito óbvio como fechar matrículas, né? E eu pensei assim, vou ensinar a galera a planejar. Eu vou ensinar a professora a realmente ela conseguir ter um posicionamento, domínio de sala. Então, vou ensinar isso. E aí, eu entendi depois que eu optei em falar com professoras porque era mais fácil, por não acreditar no meu potencial. Então, na verdade, a escolha do público, ela é sempre dentro daquilo que eu acredito. Para vocês verem como tudo tem a mentalidade, gente. Eu não acreditava que eu era capaz. Então, o que era mais fácil para mim e mais confortável também? Falar com professoras. Por que eu falo confortável? Porque para as professoras, eu não precisava mostrar meu faturamento. Eu não precisava falar da Aline, gente. Eu saía da posição de diretora, me colocava numa personagem, num papel que não era meu, que era de professora, e falava para elas. Tanto que eu não conectava. Não é que eu não conectava, eu ia muito bem, elas amavam a Aline, né? Só que eu não vendia.
porque eu não conseguia gerar uma conexão mais profunda. Então, o tanto que a gente vendia era muito pouco para a sobrevivência de uma empresa. Foi aí que muitas pessoas me perguntavam, mas por que você não fala para diretoras? Por que você não fala do que você faz? O meu marido, a gente me falou milhões de vezes, né? Mas santo de casa não faz milagre, né? Então, eu falava, não, porque é muito legal falar sobre BNCC, é muito bacana falar sobre planejamento. Até que um belo dia, olha o poder da ambiência. Me coloquei no ambiente, me coloquei com pessoas certas, sentamos para conversar e eu falava, gente, eu me queixava, eu me colocava numa posição de vítima, falando assim, eu não tô vendendo, eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo. E a pessoa olhou para mim e falou assim, e não vai mesmo, porque você não conecta com as pessoas. Gente, eu falei, eu, tão querida, simpática, como assim, não né? conecta? Como não conecto? E aí a pessoa me falou algo que fez muito sentido, e eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Você precisa falar daquilo que você faz todos os dias. Eu não estava na sala de aula todos os dias. Eu não tinha como mostrar o chão da sala de aula, porque eu fazia outra função dentro da minha escola, que era a gestão. Então, como eu ia mostrar para elas que eu estava no banco e abrir um stories para falar de planejamento e BNCC, se não era algo que eu fazia? Não era mais algo que estava no meu controle. Eu não fazia mais essa parte dentro da escola. Tanto que na época eu também tinha uma coordenadora pedagógica, eu era a diretora da escola. E quando aquela pessoa falou isso pra mim, gente, foi um soco no estômago. E quando deu aquele soco no estômago, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas quem é ele pra falar isso pra mim? Né? Porque a gente tem muito isso, às vezes, de questionar e se dar desculpa e querer justificar as coisas que a gente está fazendo, e é por isso que muitas vezes você não sai do lugar, porque é muito mais fácil justificar do que realmente aceitar um feedback e falar, eu vou evoluir com aquilo. E aí eu falei, não, mas calma, deixa eu aceitar isso de coração aberto, deixa eu esvaziar o meu copo para poder encher. E aí eu falei, ok, eu vou pensar sobre isso. Aí eu falei assim, preciso ir para uma imersão, preciso me colocar num estado imersivo para refletir sobre tudo que está acontecendo, porque afinal de contas eu vim para a internet para salvar a minha escola, esse foi o real motivo. Eu não vim para transformar vidas, eu não estava ali de fato por qualquer outro motivo, e eu preciso ser muito sincera, e é legal falar isso para vocês, gente. Quando vocês vêm para a internet, de fato você vem para pagar uma conta, de fato você vem para transformar a sua vida primeiro. Por uma decisão de mudança. Uma decisão de mudança, e que às vezes não é do próximo, gente, é sua. E é real isso. Mas daí, pra se manter, tem que entender o porquê tá ali, é verdade. Tem que entender o porquê você tá ali. E aí, aquilo, falei, se eu vou me colocar no estado imersivo e vou entender isso. Eu preciso aprimorar mais, eu preciso expandir a minha mente, eu preciso me tirar de uma mentalidade fixa e passar por uma mentalidade de crescimento. Me coloquei numa imersão, passei lá 3 dias, imersiva, pensando em tudo que estava acontecendo. Gente, foi tão incrível se colocar em lugares certos, estar com pessoas certas, que eu saí de lá ligando pro meu marido, falando, eu vou falar com diretoras. A partir de agora eu vou assumir o meu papel. E por que eu tomei essa decisão, gente? Porque eu entendi quem eu era. Eu consegui ativar a identidade da Aline. Eu consegui entender quem era a Aline de verdade, porque quando você não sabe quem você é, como você vai ajudar as outras pessoas se eu ainda estou perdida dentro de mim mesma? Então, assim, eu sempre falo, né? Nós precisamos ativar a nossa identidade, saber quem nós somos, para daí ajudar o próximo. E naquele dia eu tive total noção de quem eu era. Eu era a diretora da escola, eu não era a professora. Independente do que as pessoas fossem falar da Aline, porque sim, gente, quando eu comecei, a blogueirinha tá querendo se achar, meu Deus, quem é ela para falar o que ela tá falando? Quero saber dos resultados dela. E aí o nosso slogan era, né, a escola de milhões. Quero saber se de fato ela tem um faturamento de 1 milhão. E por várias vezes precisei mostrar o DRE da empresa, por várias vezes precisei mostrar realmente o faturamento da escola. E isso no começo, gente, me incomodava muito. E se te incomoda hoje falar de dinheiro, cuidado, você pode ter uma crença limitante em relação ao dinheiro. E isso é muito ruim porque não te deixa prosperar, não te deixa crescer. Mas enfim, aí vim falar com as diretoras. E aqui falando com as diretoras, que hoje também ainda é um dos meus públicos, mas o que acabou acontecendo? Eu observei que as pessoas não prosperam por 3 grandes motivos. Primeiro de tudo, por aquilo que elas acreditam. Elas não conseguem ativar a real identidade delas. Elas passam a vida inteira se comportando como criança, mesmo sendo adultas.
Então a gente faz birra, você faz birra que eu sei, a gente faz birra quando a gente não quer alguma coisa, a gente bate o pé quando a gente quer algo, muitas vezes a gente chora como criança porque deu errado, mas mesmo sabendo que vai dar errado, sabe quando você fala pra criança, não vai aí que você vai cair, vai se machucar, e ela você vai? Quer ir pra saber se vai dar certo ou não. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você, Gi, já fez isso? A gente vai lá e fala, não, mas comigo aí não vai acontecer, vai ser diferente. E na verdade não é, né? Então eu observei que às vezes essa persistência da pessoa fazia com que ela não prosperasse, porque persistir é legal, mas quando você persiste num caminho que te leva para o crescimento e não por um caminho que te deixa estagnada. E eu notei que estava muito ligado pela forma que ela pensava das coisas. Eu notei que estava muito ligado pela mentalidade que ela tinha. Então, todas as sinapses que ela tinha criado, todas as vivências e experiências, gente, que vocês têm na vida de vocês, ela vai formando caixinhas. E essas caixinhas formadas, quando eu preciso tomar uma decisão, eu vou consultar elas aqui dentro do meu cérebro. Então, muitas vezes o que eu tô vivendo hoje não é a realidade. Eu tô sempre buscando referências do passado para tomar uma decisão no hoje. E eu vejo o quanto essas referências que às vezes não eram boas, ficavam tornando mais difícil o processo. Elas agravavam o problema delas, tornavam o problema ainda pior, pioravam o problema. Eu falava, cara, então não tem como ela gerenciar uma escola, não tem como uma pessoa gerenciar uma empresa se ela não parar e não prestar atenção no que ela tá pensando, se ela não tomar consciência de alguns atos e comportamentos repetitivos. E muitas vezes esses comportamentos não são seus. Vou contar pra vocês uma história rapidinha. Minha mãe detestava, Gi, mas detestava mesmo olhar planilha. O meu pai chamava ela ela reclamava que meu pai não mostrava as contas pra ela do mês, né? Eles anotam até hoje no caderninho. E aí minha mãe falava assim, nunca tem dinheiro nessa casa, tá sempre faltando. Meu pai, vem cá, que eu vou te mostrar onde eu coloquei o dinheiro. Tá aqui. A minha mãe vinha, gente, ela nem olhava pro caderno e falava pro meu pai, eu não quero saber disso, não tem dinheiro em casa. Quando eu comecei a faturar muito dentro da escola, gente, eu precisei alinhar as contas, eu precisava planilhar aquilo, eu precisava pelo menos uma planilhinha de Excel, né? Pequenininha que fosse. E se eu olhava aquilo. Gente, a dificuldade de olhar uma planilha do Excel para mim era imensa. Mas por quê? Porque eu tinha um padrão, um comportamento aprendido e repetia um padrão que não era meu. Quem não gostava de olhar as contas? A minha mãe. Logo eu aprendi que estava tudo bem se eu não olhasse as contas, até porque eu estava conformada na época com o que eu ganhava. Na época eu já tinha um prolabório muito bom, que era de 10 mil reais. Então, pra mim, com a idade que eu tinha, da forma que eu estava levando a escola, gente, ganhar 10 mil reais era um sonho, tava tudo muito bom. Então, cuidado com o conformismo, né? E eu vi que é isso que muitas vezes acontece com as pessoas. Elas se conformam com a realidade delas, acho aquilo um máximo, então eu pensei, nossa, a gente pode ir mais, mas como ir mais? Nós precisamos aparecer, a pessoa precisa expor o produto dela, a pessoa precisa aprender a se vender, e eu noto que isso não era uma dificuldade somente das escolas, e aí começou a aparecer muita gente falando assim, Aline, você só fala com escolas? E eu falava, sim, no momento eu só falo com escolas, só que o número dessas pessoas no meu perfil foi crescendo muito, me perguntando, mas Aline, o que você ensina? Eu não consigo aplicar na minha clínica aqui, eu falo com crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, então não consigo aplicar aqui, Aline, eu tenho uma escola de balé, eu não consigo fazer isso na minha escola de balé. Aline, eu tenho escola de inglês, hoje eu tenho alunas que têm escolas de inglês, inclusive, e eu pensava, claro que dá para aplicar, tudo que eu ensino, ela não tá especificamente dentro de uma escola, e olha como a nossa mente nos engana, porque aí eu notei a segunda vez que eu estava me sabotando com os meus próprios pensamentos e de novo não estava assumindo a minha real identidade. Se eu era uma empresária, né? Na época, eu sou uma empresária, bem, olha só como a gente tem que cuidar, o poder das palavras. Se eu sou uma empresária do ramo da educação, qualquer pessoa que tem uma empresa é uma empresária, sim, certo? Então logo eu posso falar com qualquer empresária.
por que eu tô me comportando como a tia da escolinha, a dona da escolinha, né? Eu tava me reduzindo a algo que eu não era. E eu observei que elas faziam muito isso. Elas não se enxergam, a grande maioria hoje não se enxerga como empresária. Só que eu observei eu observei que isso não acontecia só na educação infantil. Eu observei que quem fazia unha, uma manicure, às vezes, não se enxergava como uma empresária. Então, as pessoas hoje que têm um MEI, que têm empresas menores, elas faz tudo ainda dentro da empresa delas. Sim. E elas não conseguem assumir essa identidade. Logo, elas não conseguem escalar. Logo, elas têm muito problema de ansiedade, de depressão, cansadas, não aproveitam nada da vida. Elas sobrevivem hoje através do trabalho. E eu pensei assim, mas será mesmo que a gente tem que trabalhar para pagar boleto e para sobreviver? Não tem como ajudar elas a prosperarem diferente. E aí eu observei que só falar de gestão e que só falar da parte técnica como eu ensinava a elas não ia resolver de fato. Eu precisava ir para a causa, eu precisava ir para a raiz do problema e não para o sintoma do problema. Então foi quando eu falei, se de fato eu quero ajudar as mulheres a prosperar, a realmente transformar a situação delas, eu preciso falar sobre mentalidade. Eu preciso tirar elas do mindset fixo e tornar esse mindset um mindset poderoso de sucesso e de crescimento. E aí eu observei, e olha só como é legal você, enquanto mentora, quem já é mentora, ver o movimento das suas alunas. As minhas alunas começaram a se movimentar para ser mentoras. Com tudo que nós estávamos ensinando, quando eu comecei a mudar o meu conteúdo, quando eu comecei a mudar a minha metodologia, elas começaram a vir para a internet também, fazer o que eu fazia. E muitas delas iam para minha formação falando assim, eu estou aqui para te modelar, porque eu quero fazer o que você faz. E aquilo começou a me deixar inquieta. Se eu posso ser modelada fazendo o que eu faço, logo eu posso ensinar, concorda? Sim. Então eu entendi que, na verdade, o que eu sou uma empresária do ramo da educação. E se eu sou uma empresária do ramo da educação, se eu assumo minha verdadeira identidade, logo eu posso falar com qualquer empresária do ramo da educação. E não de forma exclusiva para escolas. Porque, na verdade, quando eu estou selecionando, eu também estou excluindo. E a minha ideia não é excluir. A minha ideia é somar no número maior possível de mulheres que querem, de fato, deixar um legado. Porque todas nós, um dia, vamos morrer. Nós vamos partir daqui. Mas como a gente se torna imortal, Vi? Deixando um legado. Escrever, eu sempre falo, inclusive, né, sobre escrever um livro. Gisele, né, pode ajudar você sobre isso, sobre escrever um livro. Sobre, de fato, deixar registrado a sua história para você se tornar imortal. Porque o que você faz hoje não impacta somente na sua vida e nos seus resultados. Impacta em gerações. A minha filhada, gente, ela vai fazer 3 anos agora em agosto. E essa semana, nós brincando, ela olhou para mim do nada, gente, assim, do nada. Ela falou assim, Dinda, quando eu crescer, eu quero ser você. E aí eu não entendia, ouvi, mas não queria ter certeza. Eu falei, Ceci, o que você falou? Que quando eu crescer, eu vou ser a Dandaline. Ela me chama de Danda, né? Então você inspira pessoas, indiferente dos seus resultados. Então hoje a pergunta é, de que forma você quer inspirar as pessoas? Porque se eu posso inspirar elas para o bem, se eu posso inspirar tendo resultados positivos e que elevam essa pessoa por um caminho que ela pode usufruir de tudo que é de bom e de mais maravilhoso que Deus criou para você, está aqui realmente acessar o que é de bom, gente. Por que eu vou me contentar com o pouco? Só que é uma opção da pessoa, porque assim como eu estou inspirando ela para crescer, para ter mais e para ter dinheiro, tem pessoas que estão inspirando de forma contrária. Então, você sempre está tocando a pessoa. Eu sempre costumo falar, as mãos que tocam os outros sem tocar, sempre está deixando marcas. Indiferente da forma. Só que eu posso escolher e eu quero escolher. E são exatamente as escolhas que te dão a opção de ter resultados diferentes. Tanto para você, quanto para sua família e para as próximas gerações. Eu costumo falar que eu sou a transgressora da minha família. Eu sou aquela pessoa que quebrou e falou, a partir daqui, a gente não vai mais ser pobre, porque eu vim de uma família muito pobre. A minha mãe conta que ela ia
tinha uma empresa, né, de frangos muito próximo da nossa casa, e a minha mãe comprava pezinho de galinha. Essa era a carne que a gente comia, né? Até um dia eu lembro contando isso, uma história, uma pessoa falou, que bom, porque o pezinho de galinha é onde tem mais carne. Gente, eu não sei se é a que tem mais carne, né? Mas eu lembro que era tudo que a gente podia comprar, era o pezinho da galinha. E eu falei, acabou, eu não quero mais essa vida. Chegou um tempo, gente, e sem brincadeira, eu tinha minhas contas todas numa caixinha de sapato. Quem é que já guardou as contas numa caixinha de sapato? Eu selecionava, Gi, eu falava assim, hoje eu vou pegar essa conta aqui para pagar. Amanhã eu vou pegar essa conta aqui. E eu não queria mais aquela realidade para mim. E aí eu fui entendendo como eu saía daquela realidade, criando novas sinapses, criando novos pensamentos, fazendo técnicas poderosas, por exemplo, como de visualização. E eu vejo que isso hoje é algo que as pessoas sabem. Elas não é que elas não tenham acesso a esse conhecimento, elas têm muito acesso, mas justamente talvez por ter todo esse acesso e falar assim, mas depois eu olho, quantos de vocês já fez alguma coisa, estava acontecendo ali, falou, vou assistir essa aula, mas lembrou, sei lá, tem que fazer outra coisa, e falou assim, depois eu faço isso aqui, depois eu olho, depois tu não fez. Só que é exatamente esse depois que te tirou do quê? Do trajeto que você tinha para ter sucesso. Então hoje eu costumo falar que além de mudar a sua mentalidade, você precisa mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento, mudar muitas coisas que você acredita hoje. Então não é um processo fácil, e é por isso que a pessoa procrastina, porque é muito mais confortável ela estar onde ela está. Então eu costumo falar que foi isso que me trouxe hoje falar então com um número maiores de mulheres, né? Sensacional, uma aula aqui com certeza. E você trazendo essa questão da sua história, da sua trajetória, dessa construção das diretoras de elite para empresárias de elite, que realmente qualquer empresária que entende que ela pode ser de elite, começando pela mentalidade, acredito que pela tomada de decisão de querer entender que precisa segurar na mão da Aline, que é a Aline que vai conseguir levar elas para essa caminhada, porque muitas que vêm, que querem se conectar com você, com certeza é porque se identificam com a sua história, da Aline do passado, fala assim, nossa, exatamente. Eu também tô nesse nível e preciso conquistar o próximo passo para tá do seu lado. Agora eu quero que você fique à vontade para dar uma última dica especial para mulheres empresárias, empreendedoras que sabem que precisam ir para o digital, mas não sabem nem por onde começar. Uma coisa eu acho que é muito importante falar para você que hoje quer ir pro digital, quer fazer parte desse movimento, quer faturar muito, né? É realmente ativar a sua identidade. É saber quem você é e por quem você faz as coisas. Quando eu comecei lá atrás, e não é nem no digital, isso é pra vida, gente, indiferente do movimento que você quer ter e fazer. Eu comecei a ir ter uma escola, pensei assim, como eu vou ter essa escola? Por que eu quero ter essa escola, né? A minha mãe, ela teve vários episódios de tentar tirar a sua própria vida, né? Ela não via mais sentido na vida por alguns motivos, então ela falou assim, eu não vou mais viver. E eu lembro de ter visitado ela de dentro do hospício, e naquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou vir pra cá, porque minha mãe vai ter um plano de saúde. Porque aquele lugar, gente, era horrível mesmo. E eu nunca mais coloquei os meus pés lá, porque eu falei assim, eu vou trabalhar para pagar o plano para minha mãe. Então eu tinha um porquê muito forte. E esse porquê, ele vai mudando, gente. Ele não é o mesmo a todo tempo. Conforme as situações vão acontecendo, o seu porquê vai mudando. Então quando eu comecei, eu tinha esse porquê muito forte. Eu falei assim, ó, eu quero pagar o plano da saúde da minha mãe. Talvez o teu porquê, às vezes você acha tão bobo, às vezes é comprar, sei lá, gente, uma bicicleta para sua filha. Às vezes a Aline ia trocar o carro, mas eu nem precisava, gente, mas é o seu porquê. Não se comparem com o porquê dos outros. Então eu comecei tudo isso aqui porque eu só queria pagar o plano de saúde para minha mãe, que eu pago até hoje para os meus pais, porque eu queria muito tirar minha mãe daquela situação. Eu falava, e minha mãe depois tentou vários outros episódios e aí ela já foi para uma clínica particular, porque eu trabalhei muito para dar esse plano de saúde para ela. E quando eu consegui isso, eu fui tendo essa vontade também de crescimento, ter a vontade de querer ser mais, não se contentar com o pouco, porque hoje eu vou pegar
Eu vou me contentar na época, quando eu comecei lá atrás, eu lembro que eu tinha um Corsinha de vermelho, 4 portas, mas só funcionava 2, né? Só abria as 2 da frente. Por que se contentar com um Corsa, com um Celta, se eu posso andar com uma Jeep, se eu posso andar com uma Ferrari, se eu posso andar com outro carro? Não, mas onde esse carro aqui, onde o Celta me leva, a Jeep também, onde a Jeep me leva, desculpa, o Celta também me leva. Sim, meu amor, mas com o Jeep não é muito mais confortável? Com um carro não é muito, um carro melhor, automático, não é muito mais confortável que um carro manual? Então, às vezes que as pessoas justificam muito o porquê que elas não têm. Às vezes elas têm vergonha de assumir que elas querem dinheiro, que elas querem, não é que elas precisar, a gente precisa para sobreviver, algo óbvio, mas elas têm essa vergonha de falar assim, realmente eu gosto de dinheiro. Parece que dinheiro é algo muito distante, é algo que é até crime, parece ter dinheiro muitas vezes, né? Então é realmente assumir a sua identidade, é saber o seu porquê, porque o meu porquê foi mudando. Depois, quando eu vim pra internet, por exemplo, o meu porquê era salvar as escolas, né? E depois eu tenho outros porquê que hoje que me deixam permanecer na internet. Então, entenda quem você é, entenda por quem você, né? Por quem você faz tudo isso, e aí depois procure mentoras, procure ajuda para entender como você vai fazer tudo isso, porque as pessoas, gente, só crescem e evoluem, não é porque nós estamos sozinhas, é porque nós temos outras pessoas nos ajudando. Eu tenho mentoras, tenho certeza que a Gi também tem mentores, todos os mentores também têm mentores, então as pessoas só são grandes porque elas têm outras pessoas junto com elas. Então, comece criando seu movimento. No começo vai ser muito difícil mesmo, gente, vai ter pessoas do seu lado que não vão acreditar em você, tem pessoas que vão olhar pra você e vão te julgar, vão falar o quanto, né, meu Deus do céu, é tão mais fácil você ficar na vida que você tem. Eu via muito, por que que você quer ter mais, Aline? Por que que você quer ganhar mais? E não se trata sobre ganhar mais, se trata a pessoa que eu precisei me tornar para ganhar mais. Então se trata da minha evolução enquanto pessoa e não do tanto que eu tenho no banco hoje, porque se eu quero aumentar o meu faturamento, se eu quero aumentar o meu saldo bancário, antes eu preciso deixar de ser essa Aline para me tornar uma outra Aline. E é lógico, eu sou muito grata pelas Alines que eu já fui, porque elas me trouxeram até aqui. E eu sou muito grata pela Aline que eu sou hoje, porque eu tenho certeza que ela vai me levar para um caminho ainda melhor. Então, seja grata, né? Sensacional. Um aprendizado aqui. Quero agradecer pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tudo que você vem gente. conquistando. Agora, passa a sua rede social para as mulheres te acompanharem. Bora lá, segue lá, @Aline Pitoff. Gente, eu vou soletrar porque meu nome ele é chique, gente. É um P, 2 Is, 2 T's ou W. Segue lá, vai ser um prazer te ter comigo, viu? Obrigada, Gi, por esse convite. Foi uma honra estar aqui com você. Como sempre, né? Uma honra estar com você. Obrigada, viu? Sucesso. Deus abençoe seu caminho e é uma alegria ter você aqui no Instituto, aqui em Curitiba e em vários projetos. Para vocês todos, então, sigam a Aline para conhecer mais o papel dela como mentora, os projetos que ela tem e principalmente se inspirar para entender como que você pode mudar a sua mentalidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.